Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos nos aprofundar no século XIX para conhecer um homem que foi projetado desde o berço para ser uma máquina de pensar, mas que acabou se tornando um dos defensores mais apaixonados da liberdade humana e do sentimento. Estamos falando de John Stuart Mill. Seu nome ressoa nos corredores da política, da economia e da ética. Mas, além dos livros didáticos, sua vida é uma história de crise mental, de um amor intelectual profundo e de uma luta constante para definir o que realmente significa ser livre em sociedade. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que vocês deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender Mill, primeiro devemos entender o estranho experimento que foi sua infância. Ele não foi uma criança normal. Seu pai, James Mill, era um filósofo rigoroso que decidiu isolar o filho de outras crianças para evitar que ele se corrompesse com ideias vulgares ou preguiçosas. Queria criar o sucessor perfeito do utilitarismo? Imaginem isto. Aos 3 anos, John já estudava grego antigo. Aos 8 anos, já havia lido Êxopo e Xenofonte em seu idioma original e começava com o latim. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ele devorava histórias de guerras antigas e lógica dedutiva sob o olhar severo de seu pai. O objetivo deste regime draconiano era fabricar um gênio que pudesse levar adiante a tocha de Jeremy Bentham. Bentham era o padrinho intelectual de Mill e o pai do utilitarismo clássico. Sua ideia central era simples. A melhor ação é aquela que produz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Mas o jovem John Stuart Mill não era uma máquina. Aos 20 anos, a imensa pressão e a falta de desenvolvimento emocional cobraram seu preço. Ele sofreu uma crise nervosa devastadora. Perguntou a si mesmo se seria feliz se todos os seus objetivos de reforma social se cumprissem de repente. E sua resposta interna foi um retumbante não. Esta crise foi o ponto de inflexão. Ele percebeu que essa educação puramente analítica havia matado sua capacidade de sentir. Foi então que descobriu a poesia, especificamente a de William Wordsworth. Os versos sobre a natureza e a emoção devolveram-lhe a vida e ensinaram-lhe que a razão sem sentimento está incompleta. Desta crise surgiu um novo filósofo. Um que não rejeitava a lógica de seu pai e de Bentham, mas que a enriquecia com humanidade. Mill entendeu que a felicidade não é apenas uma questão de quantidade, como se somássemos pontos em um jogo, mas também uma questão de qualidade e profundidade. Aqui entra uma figura crucial em sua vida, Harriet Taylor. Harriet era uma filósofa brilhante e ativista. Embora estivesse casada com outro homem, ela e Mill mantiveram uma amizade intelectual intensa, que durou 2 décadas até que pudessem se casar. Ela foi coautora intelectual de muitas de suas ideias mais famosas. Com este contexto vital, entremos em seu pensamento. Comecemos com sua revisão do utilitarismo. Bentham dizia que o prazer é prazer, e que o jogo de alfinetes é tão bom quanto a poesia se gerar a mesma quantidade de satisfação. Mill, refinado por sua crise e pela arte, não podia aceitar isto. Mill introduziu a distinção entre prazeres superiores e inferiores. Os prazeres inferiores são os corporais e sensoriais. Os superiores são os intelectuais, morais e estéticos. Para Mill, os seres humanos têm faculdades elevadas e, uma vez que somos conscientes delas, não queremos voltar a um estado animal. Daí vem sua frase mais célebre, que diz que é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. E se o tolo ou o porco opinam o contrário, é só porque eles só conhecem o seu próprio lado da questão. Isto é fundamental porque salva o utilitarismo de ser uma filosofia para hedonistas vulgares. Mill nos diz que a verdadeira felicidade implica o desenvolvimento de nossas capacidades mentais e espirituais. Não se trata apenas de estar confortável, trata-se de florescer como indivíduos completos. No entanto, para que este florescimento seja possível, precisamos de um ingrediente essencial: a liberdade. E é aqui que chegamos à sua obra-prima intitulada Sobre a Liberdade, publicada no ano de 1859. Este ensaio é um dos textos sagrados do liberalismo moderno. A pergunta central do livro é simples, mas potente. Quanto poder a sociedade deve ter sobre o indivíduo? Em épocas passadas, o perigo vinha de um rei tirano. Mas na democracia moderna, Mill viu um perigo novo e mais sutil: a tirania da maioria. A tirania da maioria não é exercida apenas com leis e prisões. É exercida através da pressão social, do ostracismo e da conformidade. É essa força invisível que nos empurra a pensar e agir como todos os outros por medo de sermos apontados.
Mill acreditava que isso matava a genialidade e o progresso. Para nos proteger, Mill formulou o princípio do dano. Este princípio estabelece que a única razão legítima pela qual o poder pode ser exercido sobre um membro de uma comunidade civilizada contra sua vontade é para prevenir o dano a outros. Seu próprio bem, físico ou moral, não é justificação suficiente. Analisemos isso com cuidado. Significa que você é soberano sobre seu próprio corpo e mente. Se você quer beber álcool até adoecer, ou expressar opiniões impopulares, ou viver de uma maneira excêntrica, a sociedade não tem o direito de intervir desde que não prejudique diretamente outra pessoa. Isto não significa que a sociedade não se importa com o que você faz. Mill diz que podemos tentar persuadi-lo, aconselhá-lo ou evitá-lo se sua conduta for desagradável. Mas não podemos obrigá-lo nem castigá-lo. A coerção só é válida quando suas ações impactam negativamente nos direitos de terceiros. Um dos aspectos mais brilhantes deste ensaio é sua defesa radical da liberdade de expressão. Mill argumenta que nunca devemos silenciar uma opinião, por mais falsa ou imoral que nos pareça, e nos dá 3 razões poderosas para sustentar essa postura tão firme. Primeiro, a opinião silenciada poderia ser verdadeira? Ninguém é infalível. Aqueles que censuram assumem que têm a verdade absoluta, e a história nos tem demonstrado repetidas vezes que as maiorias se equivocaram, como quando condenaram Sócrates ou Galileu. Segundo, ainda que a opinião silenciada seja um erro, pode conter uma parte de verdade. A verdade completa raramente está em um só lado. Precisamos do choque de opiniões adversas para que as diferentes facetas da realidade venham à tona e possamos completar o quebra-cabeça. E terceiro, mesmo se a opinião aceita for toda a verdade e a outra for totalmente falsa, precisamos ouvir a falsidade. Por quê? Porque se não desafiarmos nossas verdades, elas se convertem em dogmas mortos. Precisamos defender nossas ideias para mantê-las vivas e entender por que acreditamos no que acreditamos. Mill temia uma sociedade de conformistas passivos. Acreditava que o conflito intelectual era saudável? Sem ele, a mente humana atrofia. A liberdade de pensamento não é apenas um direito individual, é uma necessidade vital para o progresso intelectual de toda a espécie humana. Agora passemos a outra dimensão de sua liberdade. A individualidade como um dos elementos do bem-estar. Mill nos encoraja a realizar o que ele chama de experimentos de vida. Cada pessoa deveria ser livre para experimentar diferentes modos de existência, desde que não prejudique outros. Ele lamentava que, em sua época, as pessoas sempre observavam o que os outros faziam antes de agir. Perguntavam-se o que é o habitual em vez de perguntar o que melhor se adapta ao meu caráter. Mill dizia que quem deixa o mundo escolher seu plano de vida não precisa de mais faculdade do que a de imitação dos símios. A excentricidade para Mill era um sinal de força de caráter. Em uma sociedade onde todos são iguais, ninguém pensa muito. O gênio, a criatividade e a inovação sempre vêm daqueles que ousam ser diferentes, a romper o molde e a desafiar os costumes estabelecidos. Mas a defesa da liberdade de Mill não se deteve nos homens. Foi um dos primeiros filósofos canônicos a advogar abertamente pela igualdade de gênero. Em seu livro, A Sujeição das Mulheres, atacou a estrutura legal e social que subordinava as mulheres. Para Mill, a situação das mulheres no século XIX era comparável à escravidão. Não tinham direitos de propriedade, não podiam votar e estavam totalmente submetidas a seus maridos. Argumentou que isto não era natural, mas o resultado da força física convertida em lei. Seus argumentos eram utilitaristas. Ao excluir a metade da humanidade da educação e da participação pública, a sociedade estava se privando de uma imensa reserva de talento. A igualdade não só beneficiaria as mulheres, mas duplicaria a capacidade mental disponível para o serviço da humanidade. Além disso, Mill acreditava que a família era a escola da sociedade. Se na família se ensinava a dominação e a submissão, as crianças cresciam incapazes de ser cidadãos livres e iguais. Para ter uma democracia real, a igualdade devia começar no lar. Este pensamento era escandaloso para sua época. Mas Mill, com o apoio intelectual de Harriet Taylor, não teve medo de ser um pária social por defender o que a lógica e a justiça ditavam. Foi membro do parlamento e apresentou a primeira petição para o voto feminino na história britânica. Falemos agora de sua visão política mais ampla. Mill era um democrata, mas um democrata cauteloso. Temia que, se o voto fosse dado às massas sem educação, estas votariam por políticas populistas que destruiriam a economia, ou, pior ainda, oprimiriam as minorias inteligentes. Sua solução não era negar o voto, mas educar as massas. Acreditava firmemente que a participação política tornava os cidadãos melhores.
Ao votar e participar em júris, o trabalhador deixava de pensar apenas em seu interesse privado e começava a pensar no bem comum. Propôs ideias curiosas, como o voto plural. Sugeriu que as pessoas com maior educação deveriam ter mais de um voto. Não por riqueza, mas por capacidade mental. Hoje nos parece elitista, mas para ele era uma forma de equilibrar a democracia com a competência intelectual. Em economia, Mill começou como um liberal clássico acreditando no livre mercado. Mas com o tempo moveu-se para posições mais socialistas. Viu as injustiças da Revolução Industrial e chegou a defender cooperativas de trabalhadores e uma distribuição mais justa da riqueza. No entanto, nunca abandonou sua defesa da concorrência. Acreditava que sem concorrência os seres humanos se tornam preguiçosos. Queria um socialismo que respeitasse a liberdade individual e a iniciativa, uma combinação que poucos pensadores conseguiram equilibrar com tanto cuidado. Um conceito fascinante de sua economia é o Estado estacionário. Mill acreditava que o crescimento econômico infinito não era possível nem desejável. Imaginava um futuro onde a luta pela sobrevivência terminasse e a humanidade pudesse se dedicar à arte, à filosofia e ao desfrute da natureza. Esta visão é incrivelmente relevante hoje em dia diante da crise climática. Mill já nos advertia há quase 2 séculos que a riqueza material não é o fim último. O fim é ter tempo e espaço para cultivar o espírito, para desfrutar da solidão e da beleza natural. Agora voltemos ao conceito da liberdade de ação e seus limites. O princípio do dano parece simples, mas é complexo na prática. O que acontece com as drogas? O que acontece com o suicídio? O que acontece com a venda voluntária de si mesmo à escravidão? Mill é claro em um ponto extremo. Você não pode usar sua liberdade para renunciar à sua liberdade. Vender-se como escravo não é um ato de liberdade, é a anulação da liberdade futura. Portanto, o contrato de escravidão é nulo. A liberdade tem como condição continuar sendo livre. Mas no caso de vícios pessoais, como o alcoolismo, Mill é tolerante. Se um homem bebe e não cumpre seus deveres laborais ou familiares, ele é castigado por descumprir o dever, não por beber. Se bebe sozinho em casa e não prejudica ninguém, a lei não deve tocá-lo. Isto nos leva à educação. Mill temia que o Estado controlasse a educação porque poderia usá-la para moldar as mentes ao seu gosto, criando cidadãos dóceis. Defendia uma educação obrigatória, mas não necessariamente pública. O Estado deve exigir que você aprenda, mas não dizer onde. Ele imaginava um sistema onde o governo pagasse a educação dos pobres, mas permitisse diversidade de escolas e currículos. A diversidade na educação é a garantia da diversidade no pensamento. Se todos aprendemos o mesmo, terminamos pensando o mesmo. Repassemos seu método de pensamento. Mill era um empirista. Acreditava que todo conhecimento vem da experiência, não há ideias inatas. Isso é importante porque significa que a natureza humana não é fixa. Somos maleáveis. Podemos melhorar, podemos mudar a sociedade. Esta crença na maleabilidade humana é a base de seu otimismo progressista. Se mudarmos as leis e a educação, podemos mudar as pessoas? Podemos torná-las mais racionais, mais compassivas e mais livres. Não estamos condenados por nossa biologia ou nossa história. Mas este progresso não é automático. Requer esforço. Requer que protejamos os dissidentes, os loucos, os sonhadores, porque em suas ideias estranhas frequentemente se encontra a semente do futuro. Mill nos pede que toleremos a estranheza pelo bem de todos. Falemos de seu legado hoje. Vivemos na era das redes sociais, onde a pressão de grupo é global e constante. O cancelamento, o medo de opinar diferente, as câmaras de eco, tudo isso é a tirania da maioria amplificada pela tecnologia. Mill nos diria que estamos em perigo. Se só ouvimos aqueles que pensam como nós, nossa verdade se torna um dogma morto. Perdemos a capacidade de defender o que acreditamos. Nos tornamos intelectualmente frágeis. Precisamos sair da nossa bolha. Sua defesa da liberdade de expressão é mais vital do que nunca. Em um mundo polarizado, a tentação de proibir o discurso de ódio ou as notícias falsas é forte. Mas Mill nos advertiria. Quem decide o que é falso? Quem decide o que é ódio? Dar esse poder ao censor é perigoso? É claro que isso não é absoluto. Mill não defenderia a incitação direta à violência. Se você se para diante de uma multidão enfurecida e aponta para uma pessoa para que a ataquem, isso não é liberdade de expressão, é um ato de agressão. O contexto importa. Mas fora desses casos extremos de incitação imediata, a resposta ao mau discurso não é a censura, mas mais discurso. Refutar, debater e educar. Confiar em que a razão humana, se lhe for concedida a liberdade, eventualmente separará o joio do trigo. Reflitamos um momento sobre sua vida pessoal final. Mill passou seus últimos anos em Avignon, França, perto do túmulo de sua amada Harriet. Comprou uma casa de onde podia ver o cemitério. Sua devoção por ela mostra que o grande lógico tinha um coração romântico. Em seus últimos escritos sobre a religião,
Mostrou uma mente aberta. Não era um ateu militante, mas um cético respeitoso. Considerava que a ideia de um Deus benevolente, mas limitado em poder, era uma possibilidade lógica para explicar o mal no mundo. John Stuart Mill morreu no ano de 1873. Suas últimas palavras à sua enteada foram: "Já sabes que cumpri minha tarefa." E como cumpriu? Deixou um sistema de lógica, uma economia política, uma teoria ética e uma defesa da liberdade que ainda hoje estruturam nossos debates. Seu utilitarismo reformado nos ensina a buscar prazeres que elevem o espírito. Nos lembra que a felicidade não é egoísta, mas está conectada com o bem-estar dos outros. Que a verdadeira utilidade é ser um ser humano progressivo. Seu feminismo nos lembra que a justiça não tem gênero e que o costume não justifica a opressão. Foi um pioneiro que viu a verdade quando quase todos os homens de sua época estavam cegos diante da injustiça doméstica. E sua defesa da liberdade individual é seu presente mais precioso. Nos deu as ferramentas intelectuais para resistir à pressão da massa. Para dizer, esta é minha vida, este é meu caráter e tenho o direito de desenvolvê-lo à minha maneira. Em tempos onde o algoritmo nos diz o que ver, o que comprar e o que pensar, ler Mill é um ato de rebelião. Nos convida a desligar o piloto automático. Nos exige que examinemos nossas vidas e nossas crenças. Então, da próxima vez que sentir medo de expressar uma opinião impopular, lembre-se de Mill. Da próxima vez que vir alguém vivendo de uma forma que não entende, lembre-se do princípio do dano. A diversidade é o combustível do motor humano. Mill não era perfeito. Tinha os vieses de sua classe e de sua época imperialista, mas sua honestidade intelectual o levou a se corrigir constantemente. Sua filosofia não é um dogma fechado, é um método para pensar e viver livremente. O desafio que nos deixa é imenso. Somos capazes de tolerar o que nos desagrada? Somos capazes de debater sem cancelar? Somos capazes de buscar a felicidade superior em vez do prazer imediato? Estas são as perguntas que definirão nosso futuro. O liberalismo de Mill não é o liberalismo econômico frio que às vezes imaginamos. É um liberalismo do espírito. É um convite à aventura de ser um mesmo. É a convicção de que cada ser humano é um mundo inexplorado cheio de potencial. A filosofia para ele não era apenas um jogo acadêmico. Era uma ferramenta para reduzir o sofrimento e aumentar a luz no mundo. E nesse esforço, a liberdade é a ferramenta mais potente que temos. Agora pense um momento. Em que aspectos de sua vida você sente a tirania da maioria? Que experimento de vida faria se não tivesse medo do que os outros dirão? Mill lhe diria que o medo é o único carcereiro real. A relevância de Mill também toca a tecnologia. Ele falava de maquinaria industrial, mas suas advertências sobre como o ambiente molda nossa mente se aplicam aos nossos telefones. Se nossa atenção é sequestrada, não somos livres. A liberdade requer atenção consciente. Voltando à educação. Mill diria que uma educação que não te ensina a questionar seu professor é uma educação falha. O objetivo não é encher um balde, mas acender um fogo. O fogo do pensamento crítico. E sobre a felicidade. Lembremos que para Mill, a felicidade é encontrada frequentemente quando não é buscada diretamente. É encontrada no caminho de perseguir um ideal, de amar alguém, de criar algo. É o subproduto de uma vida com propósito. No final, a visão de Mill é uma de esperança racional. Não uma esperança cega, mas a confiança em que, através da discussão livre e da experimentação, a humanidade pode resolver seus problemas. É um chamado à maturidade coletiva. Percorremos sua vida, sua crise, seu amor, sua lógica e sua política. Vimos como um menino prodígio fabricado se tornou o filósofo da liberdade humana. Seu legado é um farol que nos adverte contra os extremos do autoritarismo e do conformismo. John Stuart Mill nos desafia a ser arquitetos de nossa própria vida, a não aceitar as crenças herdadas sem examiná-las, a respeitar a liberdade do outro como a condição de nossa própria liberdade. É uma filosofia exigente, mas profundamente gratificante. Em um mundo que frequentemente valoriza a segurança sobre a liberdade e a conformidade sobre a originalidade, as palavras de Mill são um lembrete radical. A única liberdade que merece esse nome é a de buscar nosso próprio bem à nossa própria maneira. Talvez a maior lição seja a humildade intelectual. Reconhecer que podemos estar errados é o primeiro passo em direção à sabedoria. E permitir que outros nos corrijam não é uma fraqueza, é a única forma de nos aproximarmos da verdade. Então convido você a lê-lo. Não se contente com este resumo, vá às fontes. Leia sobre a liberdade. Discuta suas ideias. Coloque-as à prova. Critique-as se necessário. Ele ficaria encantado que o fizesse. Porque isso significaria que você está pensando por si mesmo. A filosofia não está morta. Vive em cada decisão que você toma, em cada opinião que defende e em como trata aqueles que não concordam com você. Mill nos deu o mapa, mas o território temos que percorrer nós mesmos.
Espero que este percurso pelo pensamento de John Stuart Mill tenha acendido uma faísca em sua mente, que tenha lhe dado novas ferramentas para entender sua própria liberdade e seu papel na sociedade. A liberdade é frágil, cuidemo-la. Se você chegou até aqui, obrigado pelo seu tempo e sua curiosidade. Em um mundo de distrações rápidas, dedicar tempo a aprofundar nestas ideias é um ato revolucionário. Obrigado por fazer parte desta comunidade de pensamento. Se este vídeo lhe agregou valor, considere se inscrever e ativar o sininho. Me ajuda muitíssimo a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E me conte nos comentários. Você acredita que a liberdade de expressão deve ter limites? Quero ler seus argumentos. Sou seu anfitrião nesta viagem pelas ideias. Lembre-se que o conhecimento nos torna livres, mas só se tivermos a coragem de usá-lo. Até a próxima, mantenham a mente aberta e o espírito crítico. Nos vemos em breve?